Vamos lá, gente. Vamos se esticar bem. Nosso fôlego de vida. Dá aquela jogadinha pro ladinho. Estica bem. Aqui. Deixa eu entender, vamos lá. Quase caí. Olá, cunhado! Bom dia, venha participar, venha! Bom dia, dona Ivone. Bom dia, Tata. Bom dia, Bernardino. Bom dia, dona Luísa. Bom dia, Marcos. Olha, boa. Hoje eu já tô sentindo, vocês já estão sentindo as coxas dessas nossas espreguiçadas aí? Bora pro chão? Acho que dá pra vocês me verem ali, né? Vamos lá? Vamos começar com a torçãozinha. Muda a perna. Aí. Vamos buscar o nosso pé. Deixa eu só autorizar aqui. Ah, Lorena. Aí. Vamos dar Nesse aqui, a gente tem que tentar manter a coluna reta, né? Então, de repente, dá uma empurrada e vai até onde consegue. O objetivo é descer com a coluna reta e não a gente ficar torta, né? Então, vamos tentar. Lembra que quando inspira, quando você expirar, tenta andar mais um pouquinho. Daí vai dar uma mexidinha melhor aqui atrás nos tendões. Boa. Vamos para nossa mobilidade do quadril? Hoje vamos tentar botar o braço no chão, para nós esticar bem aqui. Tchau, cunha. Vai com Deus, que os anjos te guardem, em nome de Jesus. Bom trabalho. Se conseguir botar no chão, melhor. Eu não consigo ainda. Vamos virar as pernas. Trocar de lado. Ó, nós vamos sentar no calcanhar e estica a mão lá na frente. Ó, vai baixando até conseguir encostar o rosto no chão. Sente o corpo relaxar. Agora bota a perna lá atrás, cotovelo no chão, ou se consegue, apoia as mãos. Subiu. Vamos pro gatinho escaldado.
Fechou? A gente só. Eu não lembrei hoje de alongar o pescoço e os ombros. Então vamos dar aquela alongadinha para nós dar uma relaxada e vamos para a parte boa. A melhor, né? Vamos começar o nosso dia da melhor forma possível. Vamos adorar o nosso Rei, na nossa oração, com a nossa adoração. Vamos fechar nossos olhos? Vamos começar glorificando Ele. Mas antes, dá aquela respirada. Inspira, solta. A gente mandou uma endorfina pro nosso corpo para acordar, para despertar, mas agora a gente precisa acalmar nossa mente, né? Bom dia, Papai Deus. Bom dia, nosso Rei Jesus. Bom dia, amigo Espírito Santo. Pai, queremos te dar graças por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe de pé aqui para mais um dia a gente poder estar juntas, podemos estar desfrutando, Pai, do teu conhecimento, das tuas revelações. Obrigada, Pai, por trazer esse conhecimento, porque o Senhor quer nos levar a um lugar de plenitude, Pai. Este é o propósito desses 40 dias. Serão dias que teremos mais desafios, uns dias a mais, outros dias a menos, mas tudo isso é para glorificar o Senhor, tudo isso é para nós nos moldarmos e sermos mais a tua imagem e a tua semelhança. Então nós queremos te convidar, Papai, esteja aqui conosco, senta ao nosso lado. Amigo Espírito Santo, traz verdade para o nosso coração. Nós disponibilizamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto. Nós abrimos a nossa vida para que o Senhor venha e faça morada de forma transformadora, Senhor. Uma forma transformadora, é o que nós queremos, Senhor. Não queremos mais viver da mesma forma, não queremos mais viver e falar, agir do mesmo jeito, Pai. Então nos conduza nesse novo caminho, nos conduza no caminho da verdade, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade no meio de nós. E, Pai, eu me coloco à sua disposição agora, Pai. É que toda palavra que sair da minha boca, Pai, seja direcionada por Ti. Que não venha nada do meu conhecimento, Pai, porque eu sei que isso não traz frutos. Então, Pai, eu quero que venha a sua semente, Pai, atingir o coração delas, a mente delas, e que o Senhor, Pai, através do Espírito Santo, venha estar molhando essa semente, regando com amor, regando com paz, que é aquilo que vai testificar para elas, que é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos mostra aquilo que nós precisamos mudar, nos mostra, Senhor, tira todas as escamas dos nossos olhos, Pai. É recém o terceiro dia, Pai, mas muitas coisas já aconteceram nesses 2 primeiros dias, Senhor, que nós estivemos aqui disponíveis para Te ouvir, Pai. Então nos conduz, Pai, mais uma vez. Esteja aqui conosco, em nome de Jesus, eu falo, dou ordem agora para os anjos, estejam guardando as pessoas, os familiares, os nossos amigos, os familiares próximos, os familiares distantes, guiem eles, guardem eles, livrem de todo perigo, de todo mal, para que enquanto a gente está aqui, Senhor, o Senhor está cuidando dos nossos, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas? Vamos começar? Hoje nós vamos ler em Atos. Estão com a Bíblia aí? Podem abrir para acompanhar? Atos 9, do 10 ao 16. Hoje o nosso tema é Deixe doer e viva o processo. Eu vou começar lendo. Alguém quer ler para nós? Alguma voluntária? Não? Tá bom. Mais uns dias vocês vão começar a ler para mim, tá? Vamos lá. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse aqui é o contexto do Paulo, né? Não sei se todas já conhecem a história dele. Quando ele teve uma visão de Jesus. Só que Saulo, antes de se transformar em Paulo, né? Vou contextualizar um pouquinho para vocês. Ele já era cristão não, ele já era, né? Se considerava um seguidor de Deus, né?
mas nessa época aqui, ele estava perseguindo, né, os cristãos que seguiam a Jesus, né? Foi logo depois da morte e ressurreição de Jesus. E ele perseguia os cristãos porque eles achavam que Jesus era um falso profeta, né? Era falso, era uma mentira aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava. Então, ele perseguia as pessoas que o seguiam e estavam manifestando por toda a terra, né, as verdades que Jesus trazia. Mas para ele aquilo era uma mentira, porque era um homem muito bem estudado, ele era cheio de conhecimento, mas era um religioso, vamos dizer assim na nossa linguagem de hoje, né? Ele era um religioso que perseguia aqueles que estavam vivendo a verdade. E ele estava matando, achando que estava fazendo em defesa de Deus, né? Ele estava meio que defendendo do modo natural aqui Deus, dessas pessoas mentirosas e tudo mais. Mas na verdade não era isso, né? Na verdade, ele não conhecia Deus profundamente de intimidade. Ele não tinha intimidade com Deus. Ele conhecia através da letra, né? Através do seu conhecimento de estudos. E nesse momento aqui de Atos, é o momento que ele está indo lá para. Agora eu esqueci o nome da cidade onde é que ele estava indo, mas ele estava indo com cartas para justamente matar essas cristãs que estavam falando e proclamando a palavra de Jesus, né? E aqui Deus ele fala com o seu servo Ananias, né? Ele mostra para nós que ele fala com o servo, né? Um servo de Deus mesmo que conheceu Jesus, a verdade de Jesus, e usa ele para ir até Saulo, porque Saulo teve a visão com Jesus e ele ficou cego. Todos os homens que estavam junto com Saulo naquela visão, eles conseguiram ouvir a voz de Jesus falando com ele. Eles não conseguiram ver, né? E tanto que Saulo ficou cego também. Mas eles conseguiram ouvir. Uns voltaram para a terra da onde que eles estavam vindo e outros levaram ele para a cidade ali. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome da cidade. Ai, Damasco. Não, mas tá certo. Eu acho que é Damasco que eles estavam indo. E daí lá tinha muitos cristãos escondidos. Eu tô lembrando vagamente agora aqui da história, né? Que tinha muitos cristãos escondidos lá. E Saulo estava indo para lá para justamente fazer a exterminação deles, né? Aí alguns dos homens que estavam com Saulo nesse deslocamento, eles levaram ele até lá, onde era para ele estar, né? Que seria em Damasco. E ele ficou nessa casa de Judas ali. Então, Deus usou o seu servo Ananias, que já estava disponível, para trazer uma cura para Saulo. Só que nesse momento de deslocamento de Ananias até chegar na casa onde Saulo estava, se passaram 3 dias. E nesses 3 dias, a Bíblia fala que Saulo, no caso ainda, né? Ele teve o nome mudado depois. Saulo, ele não comeu, ele não dormiu e ele só orava nesses 3 dias, que ele ficou na casa de Judas. E nesses 3 dias, ele ficou em uma situação vulnerável, né? De vulnerabilidade, aonde ele dependia de outras pessoas para levar ele, né? Ele não sabia se realmente estavam levando ele nessa casa de Judas, mas ele ficou dependente das pessoas. Ele ficou, vamos dizer assim, vulnerável para qualquer um vir e matar ele, né? Porque na concepção dele, os cristãos poderiam fazer a justiça própria de querer matar ele pela perseguição que ele estava causando, né? Mas ele vai ser guiado por essas pessoas até a casa, ele fica lá, mas ele fica em oração, ele fica buscando entender em Deus, né, tudo isso que estava acontecendo com ele, por que isso tudo estava acontecendo. E isso é um processo, né, é um processo doloroso, é um processo que trouxe medo, trouxe talvez incredulidade para ele, e fez ele pensar até mesmo que, né, se realmente eu ouvi Jesus, né, o que vai me acontecer agora se eu estava errando e perseguindo a Jesus, né? E nesse processo, ele sente esses medos. E a gente está vivendo hoje, né? A gente começou já o nosso 3º dia. Nós começamos esse processo, né? De mudança, esse processo de vulnerabilidade, aonde a gente está abrindo o nosso coração, né? Não sei se todas já conseguiram assistir a aula 1 e ao nosso encontro 1 e ao nosso encontro 2, que no primeiro encontro, eu vou ler um resumo bem breve para vocês conseguirem entender qual é o nosso processo que nós estamos passando, assim como Paulo passou, né? No primeiro dia, a gente aprendeu a reconhecer os feedbacks, né? A gente trouxe para a consciência todos os nossos comportamentos que nos colocaram nas situações que a gente vive hoje, né? Quais foram os erros que eu cometi, o que eu falei, o que eu fiz, que hoje eu tô colhendo esses frutos ruins, né? Então, a gente trouxe consciência. Paulo, ele teve uma consciência quando Jesus falou com ele, né? Ele trouxe a consciência, olha, você está me perseguindo. Por que você está me perseguindo se eu sou a verdade, né?
Então, a gente estava seguindo caminhos errados, achando que estava fazendo certo. Era o que Paulo estava fazendo. Ele achava que aquilo que ele estava fazendo era certo. Ele estava, vamos dizer assim, protegendo, defendendo Deus aqui na Terra, né? Então, muitas vezes a gente estava nesse piloto automático, né? E a gente estava defendendo as nossas crenças, os nossos conhecimentos, aquilo que a gente acreditava ser real, né? Só que trouxe resultados ruins para nós. No segundo dia, a gente aprendeu a reconhecer as mentiras, que foi o encontro de ontem, né? Ontem a gente conseguiu ver quais que eram as mentiras que a gente usava como uma muleta de apoio, né? Para a gente se sentir importante, a gente se sentir amada, a gente ser cuidada, ser protegida, né? Até mesmo a gente, para convencer, a gente mentia para convencer as pessoas que nem nós não acreditávamos que nós éramos, né? A gente vendeu personagens, a gente vendeu falsas Carmens, eu falando de mim, né? Eu vendi falsas Carmens para os ex-namorados, eu vendi falsa Carmen para talvez para minha família. Eu acredito que eu vendi, não vou dizer talvez não, porque eu acredito que eu tenha vendido também talvez uma falsa filha, uma falsa nora, uma falsa amiga, né? Mas isso tudo eu fiz de forma inconsciente, achando que eu estava vivendo realmente aquilo que eu falava, né? Mas como a gente ontem conversou, né? A gente não é aquilo que a gente fala, a gente é as nossas atitudes, né? Então as nossas atitudes, infelizmente, elas estão corrompidas, né? Com a cultura que o maligno estabeleceu no mundo, né? Antes da vinda de Cristo. Então, hoje a gente precisa de uma renovação de mente, a gente precisa renovar o nosso conhecimento, a gente precisa renovar o nosso entendimento para que a gente consiga viver a verdade de Deus, né? Então, a gente, nesses 2 dias, a gente trouxe consciência e a gente reconheceu as mentiras, né? E hoje a gente vai falar sobre viver esse processo, né? Só que para a gente viver esse processo, a gente precisa de muita verdade, que é os feedbacks, né? O que os nossos familiares estão falando, o que os nossos maridos, nossos filhos, os nossos pais, eles estão falando para nós, né? Olha, você precisa cuidar isso, você precisa mudar naquilo, você tem que deixar de ser isso, você tem que deixar de ser aquilo. Isso são os feedbacks. E são verdades. Só que a gente não enxerga por conta do orgulho, né? A gente, para viver o processo, a gente precisa de muita humildade. A humildade de reconhecer as mentiras que nós estávamos contando para todo mundo, né? Da falsa Carmen, a falsa esposa, a falsa amiga, a falsa filha, né? Essas são as mentiras que a gente nos mascarávamos e a gente mesmo acreditava nas nossas próprias mentiras, talvez na área financeira, na área da saúde, na área espiritual, né? Uma falsa filha de Deus, né? Vendia talvez uma imagem de espiritualidade e tudo mais. Então a gente precisa hoje reconhecer com muita humildade mesmo. Porque a humildade, como a gente falou ontem, tem a ver com caráter e não condição financeira, né? Então, com muita humildade, com muita verdade, e a gente vai precisar de muita coragem para viver esses dois passos no nosso processo. Então, a gente precisa desses 3. Muita verdade, muita coragem e muita humildade, né? Porque o processo, assim como o processo de Paulo foi doloroso para ele, foi difícil para ele, para o orgulho dele, ele entender que aquilo que ele estava fazendo era errado, perseguindo, né, os filhos de Deus que tinham aceitado a Deus ali, reconhecido Deus realmente como verdadeiro, que Jesus era o verdadeiro, né? Ele precisou ser humilde e reconhecer que ele estava agindo errado, né? Ele precisou de coragem para depois que ele teve a sua visão restabelecida, né? Depois de 3 dias ele teve a visão restabelecida, ele saiu daquele lugar de vulnerabilidade e ele teve que ter coragem de sair e falar perante essas pessoas que antes ele estava perseguindo, né? Ele teve que ter muita coragem e ousadia de reconhecer o erro dele. Olha, eu estava errado, eu não conhecia Deus realmente, né? Eu apenas tinha conhecimento teórico, eu conhecia da letra, dos estudos, né? Tanto que ali Deus fala que este homem, Deus fala para Ananias, né? Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante todo o povo de Israel. Hoje, nós somos essas escolhidas. Nós somos os instrumentos de Deus aqui na terra para fazer o nome dele conhecido. Mas para a gente conseguir fazer com excelência, com verdade, né? Falar a verdade da Bíblia, falar a verdade da palavra de Deus, a gente precisa viver esse processo, é tirar todas essas máscaras, essas escamas, tudo aquilo que vinha impedindo da nossa real identidade ser manifestada, né? A gente precisa desfazer, assim como Paulo precisou desfazer todo aquele conhecimento que ele tinha, considerar como esterco, né? E renovar a mente dele, renovar o conhecimento dele. É isso que é o nosso processo. O nosso processo é esse, a gente precisa renovar a nossa mente, a gente precisa renovar o nosso conhecimento, a gente precisa reconhecer, vai ter momentos que nós vamos precisar reconhecer perante algum familiar, perante alguma pessoa, o nosso erro, né? Olha, eu agia de tal forma, eu fazia de tal forma,
eu gastava de tal forma que não era o que eu realmente poderia gastar naquele momento. Mas você reconhecendo a verdade, ela liberta. Ela não te aprisiona, ela te liberta. A mentira, ela te aprisiona. Dia após dia, você precisa inventar uma outra mentira, você precisa inventar outra desculpa, precisa inventar sempre algo, acrescentar algo para sustentar a tua tese, para sustentar aquele primeiro comportamento que tu teve. Então, tu fica preso dentro dessa bolha de mentira, né? Uh, Agora me veio, né, a gente fala, quando eu era criança, eu ouvia muito, né, que, ó, não mente porque a mentira tem perna curta, né? A mentira, ela, uma hora ou outra, ela é desmascarada. E o que que isso fez? Isso fez a gente ter medo de falar a verdade. Por isso que muitas vezes a gente mentia, no caso, né? Que nem a coisas que a gente falou ontem, né, sobre a mentira. Vou bem pouquinho, vou pincelar ali para nós não se perder do de hoje, mas a gente usa a mentira desde a nossa infância, por conta do medo da rejeição. A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, então a gente, esse querer ser aceito, esse querer ser amado, já vem desde o nosso nascimento, porque a gente saiu de dentro da nossa mãe, a gente já precisou ser amado, a gente já precisou ser aceito e recebido, né? Então essa nossa dependência de amor e aceitação já vem desde bebezinho, né? Agora, quando a gente é criança, a gente aprende que através das nossas palavras, a gente vai poder ser aceito, a gente vai poder ser recebido, né? Vai receber aquilo que nós desejamos. Então, por isso que muitas vezes é usada a mentira para a gente obter resultados, né? Então, é isso que a gente precisa tirar essas máscaras da mentira. Porque o processo, ele vai ser uma jornada para nós, né? O processo é uma caminhada, aonde a gente está descobrindo nesses 2 dias, 3 dias no caso hoje, né? Nesses 3 dias, vai ser o nosso pilar, né? Que vai nos sustentar dentro dessa jornada. O processo é uma jornada, né? Muitas pessoas, elas falam, porque eu estou vivendo o processo, mas não está fazendo nada de diferente daquilo que já fazia. Não deixou o conhecimento velho, não deixou as instruções velhas, que talvez Deus tenha dado, realmente, eu creio que Deus, ele nos instrui, né? Então, só que tem estações para cada instrução. E talvez você possa estar vivendo, né, alguma instrução que Deus já te deu lá atrás, e agora é o momento de você mudar. Mas você não está aberta para isso, né? Você quer viver segundo aquilo que ele tinha falado antes. E usando disso para as tuas atitudes atuais, né? Usando disso e falando, não, porque foi Deus que falou. Sim, foi Deus que falou, mas talvez a estação, a porta ali já se encerrou. Agora é o momento de se mover em cima da nova verdade, né? Viver algo diferente, viver algo novo, passar uma fase nova, entrar numa fase nova, como se fosse num videogame, né? Tu entra numa fase nova porque tu tem um objetivo final lá na frente que tu quer chegar, né? Tu quer ser o vitorioso. Mas nesse percurso, você vai passar por muitas estações, né? Você vai passar por muitas fases. E essas fases são a jornada. A jornada, ela não tem fim. A jornada, ela não tem fim. Quando eu comecei o meu processo, eu pensava, não, eu vou demorar mais ou menos 1 ano, 2 anos assim, aí eu vou estar pronta, eu vou estar perfeitinha. Porque na minha cabeça eu estava buscando de novo ser a perfeitinha, entende? Só que a jornada, ela não tem fim. Ela não tem fim. Dia após dia a gente vai entrando nessas fases. A gente entra numa fase de mudança, a gente mudou, ok, agora o Senhor vai mostrar a outra parte. Agora nós vamos aperfeiçoar essa tua mudança. Vamos ir para um modo mais profundo. Vamos ir. Por quê? Porque nós temos que moer o nosso orgulho. É o nosso orgulho que nos impede de acessar as bênçãos de Deus que tem para nós. É o orgulho que é uma escama que assim, ó, cega a nossa visão de uma maneira que não permite a gente ver, ouvir nada do que as pessoas que estão ao nosso redor falam e fazem. Muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas boas para nos ajudar, mas nos nossos olhos a pessoa está fazendo uma coisa ruim, né? Por quê? Por causa do orgulho, por causa da ofensa, por causa da rejeição. Isso tudo são coisinhas que nós vamos ter que deixar para o passado. E só você, só eu podemos fazer isso. Isso é uma atitude nossa, que nós escolhemos, é uma decisão, né? Eu decido hoje não me ofender. Eu decido hoje não mentir. Eu decido hoje falar a verdade em tudo. E quando eu passei por essa parte, eu comecei, né? Eu ainda passo. Todos os dias eu tenho a oportunidade de escolher usar as mentiras que eu usava antes, né? De vitimização, ou eu escolho a verdade de sair desse lugar de vítima. E quando eu comecei essa parte, essa fase, né, do videogame, quando eu comecei essa fase de eu preciso somente falar a verdade, nada além da verdade, foi muito confrontador para mim. Porque eu ficava ansiosa, e se a pessoa não gostar, porque a gente já pensa nisso, né? Mas e se fulano não gostar? E se a pessoa, né, me rejeitar? E se não for isso? E se não for aquilo? Já vem muitos questionamentos. Desculpa, já vem muitos questionamentos na minha cabeça e me faziam pensar em não falar a verdade.
Mas eu ia contra aquilo lá. Eu ia contra e eu dizia, não, eu não posso ser mais uma pessoa mentirosa, eu não posso mais ser omissa também. Então eu preciso enfrentar a verdade. E conforme tu vai enfrentando, eu digo de experiência própria, conforme dia após dia eu vou enfrentando, eu vou me lapidando com a ajuda de Deus nessa questão, parece que a minha vida vai se tornando cada vez mais leve. Vai saindo fardos, vai saindo pesos assim de mim. Uh, não sei explicar, assim, só quem experimenta vai conseguir entender o que eu tô falando, sabe? De tu realmente falar a verdade. Só que nem uma coisa que o mundo distorce, tu ser verdadeira, é tu falar de qualquer jeito, independente do que a pessoa vai sentir, independente do que a pessoa pensa, tu só simplesmente vomitar. Isso não é ser verdadeiro também, né? Tu pode até ter a tua verdade, mas tu tá usando ela de uma maneira errada. Então você tá errando também. Então a gente tem que cuidar isso. Porque eu falo tudo na cara, porque eu falo tudo na lata, eu não escondo nada, né? Você tá sendo uma pessoa grosseira, você não tá amando a pessoa que tá te ouvindo, você não tá tendo empatia, né? Então, dentro do amor, que é o maior mandamento que Deus nos deu, existe uma série de pontinhos que a gente precisa seguir para realmente estar manifestando o mandamento que ele nos deu, né? Então, a gente precisa estar ligado nisso. Foi só um ponto que eu queria fazer, né? Porque me veio agora de falar isso, porque muitas vezes eu usava disso, né? Porque eu sou muito verdadeira, eu falo mesmo, e eu não estava nem aí com as pessoas. Eu matei muitas pessoas sentimentalmente, emocionalmente, com as minhas palavras. E a gente, como cristãs, a gente tem conhecimento, né? Que a palavra, elas são sementes, né? E toda plantação tem uma colheita, né? Só que muitas vezes a gente não quer a colheita, né? A gente só fica jogando sementes, fica falando, mas depois a gente vai ter que arcar com os prejuízos, né? De a pessoa talvez ser uma ignorante comigo, a pessoa me tratar mal, a pessoa não falar comigo, né? Então a gente precisa cuidar essa forma errônea que a gente usa do mundo para dizer que estamos sendo verdadeiros, né? Vou ler alguns pontinhos que eu anotei também. O processo é uma jornada, né? O que é o processo, né? O que eu estou fazendo quando eu acordo? Qual é a primeira coisa que eu faço, né? Quais livros, quais cursos, palestras que eu preciso buscar para chegar aonde Deus quer que eu esteja, né? Para mim atingir e atender o propósito que Deus tem para mim aqui nessa terra, eu preciso ter um conhecimento natural também. A gente precisa ter o conhecimento espiritual, né? Ter uma intimidade profunda com Deus para ouvir e discernir tudo aquilo que Ele fala. Só que para nós se mover aqui na terra, para as pessoas, a gente precisa ter o conhecimento natural, o intelecto, né? A gente não pode espiritualizar tudo. A gente é um ser espiritual. Nós devemos nos mover pela vida em espírito, né? Essa comunhão diária com Deus. Mas a gente tem uma vida natural também. Então a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter estudo, a gente precisa uh, desculpa, a gente precisa estar buscando, a gente precisa ter leitura de livros, de cursos, palestras, tudo isso que tu almeja ter na tua vida também, né? Você precisa, no caso, apresentar para Deus. Apresenta para Ele, mostra para Ele, Pai, eu quero ser tal mulher, eu quero trabalhar com tal coisa, Senhor, eu quero chegar a tal cargo dentro da minha empresa. Mas, ô Senhor, agora. Acho que eu não liberei de chega no meu corpo, porque o meu corpo ainda está querendo dormir. Pai, eu quero chegar em tal cargo na minha empresa. Mas para tu chegar lá, tu precisa ter um estudo, tu precisa ter uma capacitação, tu precisa ter um currículo, né? E apresentar para o teu chefe. E a mesma coisa vai ser para atingir as pessoas, que nem ali Saulo, né? E Saulo, às vezes eu confundo um pouquinho o nome. Mas eu já vou chamar ele de Paulo, né? Pela transformação que ele teve depois desse encontro com Deus. Paulo, ele tinha muito conhecimento. Então, Deus usou todo o conhecimento que ele tinha para ele falar com quem? Ó, ele fala, ó, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Paulo tinha capacitação para falar com reis. Naquele tempo, não era qualquer um que chegava e falava com o rei. Então, a gente precisa ter conhecimento natural, sim. Nós precisamos buscar conhecimento. Qual é a área da tua vida que ontem vocês escolheram, né? Quais são as 3 áreas assim da vida que você está precisando de uma transformação repentina? Que lá no nosso primeiro encontro, se não me engano, acho que foi no nosso esquenta que eu falei, pense nas áreas da sua vida que tu precisa ter uma transformação mais rápida, que você precisa dar um foco. Então, quais são as áreas da tua vida que você, né, anotou no teu caderninho que você tem que dar um foco hoje? É a área financeira, é a saúde, é os filhos, é o conjugal, é o trabalho, é o teu servir, é o teu social com amigos, é o intelectual. Qual dessas áreas que você está precisando, né, dar um foco e expandir o teu conhecimento ali? Porque eu quero ser
o corpo saradão, né? Eu quero ter o corpo todo definido, cheio de músculos, mas eu não tenho conhecimento para isso. Então, como é que eu vou chegar lá, nesse objetivo? Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que ir atrás de exercícios, eu tenho que ir atrás de dieta, eu tenho que ir atrás de um profissional que entenda disso. Daquele conhecimento que eu não tenho, eu tenho que ir atrás de alguém que tenha. Ou buscar, que nem hoje a gente tem a internet para isso, né? Eu tenho que ir buscar esse conhecimento para mim conseguir ter uma mudança nessa área da minha vida, né? Que nem no nosso casamento, eu e meu marido, a gente está sempre buscando conhecimento. A gente está sempre ouvindo pregações de pastores conhecidos, a gente está sempre buscando ler livros, né? Ou alguma palestra, ou algum curso. Para o nosso casamento ter a conexão que a gente tem hoje, não é só por Deus, não é só por a gente, porque a gente casou com uma palavra de Deus. A gente precisa ser moldado, a gente precisa se moldar para hoje nós conseguir viver o casamento que a gente vive, um casamento de paz, um casamento de harmonia. Entende? Então, todas as áreas da nossa vida nós precisamos de conhecimento. A área financeira, nós precisamos buscar conhecimento, a gente busca mentoria, a gente busca pessoas que falam sobre, a gente busca conhecimento com quem é perito em falar nisso, né? Então, para a gente viver a vida extraordinária que a gente quer, a gente chegar na plenitude, nós vamos ter que passar esse percurso de busca do conhecimento também. Que nem o processo, né? A gente precisa também cuidar qual é a forma que eu tenho que tratar os meus filhos, né? Os meus filhos são bebezinhos, mas eu tenho que educar eles de agora em diante para que eles, quando eles chegarem na vida adulta, eles já estejam capacitados para viver uma vida plena também. Eles vão ter as fases, né, onde eu vou estar ali, eu vou dar o suporte, eles vão passar pela fase de escolha, né, da própria vida deles, que é depois dos 18. Então, até lá, é eu que conduzo, eu e meu marido. Mas até lá, a gente precisa conduzir eles, na verdade. Só que as crianças, eles são uma esponjinha, né? Eles aprendem não aquilo que tu fala, aquilo que tu faz. Então, se tu tá mentindo dentro da tua casa, eles vão aprender a mentir. Se você está omitindo dentro da tua casa, eles vão aprender a omitir. Eu e meu marido, a gente fala muito sobre isso, que nem a nossa filha, né? A nossa pequenininha, a nossa princesa. Ela vai aceitar o marido dela, assim, vamos dizer assim, no nível que ela vê o meu marido me tratando. Se ele me trata com grosseria, com palavrões, ela para ela isso é normal. Papai trata a mamãe assim. Então ela vai aceitar um homem do lado dela que a trate nisso, nesse mesmo nível que o papai. Agora, se meu marido é um cara carinhoso, se meu marido, ou que nem o nosso filho, vou falar de mim daí, né? O nosso príncipe, ele vai aceitar uma esposa, se eu grito hoje, né? Se eu grito com ele, ele vai aceitar uma esposa que grite. Se eu bato nele, ele vai achar que uma mulher bater nele é normal. Porque ele não vai conseguir ter essa distinção de mulher e mãe. Entende? Para ele, ele vai achar que é natural. Toda mulher bate, toda mulher grita, toda mulher recusa carinho, toda mulher, né, não dá atenção, toda mulher não cozinha, toda mulher não. Entende? A referência que eu estou sendo para o meu filho. Então, aqui dentro da nossa casa, a gente está preparando eles para eles viver lá fora, né? Eles vão expandir lá fora no mundo todo o amor, todo o conhecimento de Deus que nós colocar aqui dentro da nossa casa hoje. Então, qual é a forma que eu tenho que tratar os meus filhos, né? Qual é o processo que eu preciso viver com os meus filhos? Qual é o processo que eu preciso, qual é a jornada para mim ter um casamento melhor do que eu já tenho hoje? Entende? O processo, ele inclui todas as áreas da nossa vida. E eu vou ler um pouquinho do devocional, que tem bastante coisinha, estou de olho aqui no horário também. Eu vou ler aqui a parte do devocional para conseguir vocês entenderem melhor ainda tudo que eu estou falando, tá? No texto bíblico apresentado anteriormente, vemos o agir de Deus na vida de Saulo, levando-o a um lugar de profunda dor, insegurança, medo, para que ele pudesse ser apresentado à sua nova versão, a sua real identidade, que é o que nós estamos passando também. A versão escolhida por Deus para mudar o cristianismo no mundo. Para transformar-se em Paulo, Saulo passou por um processo. Ele teve que ser literalmente jogado ao chão por Jesus. Teve que perder a sua visão, perdendo assim o seu controle e sua tão conhecida força e coragem para perseguir os cristãos. Como não enxergava mais, precisou ser conduzido pelas mãos de outras pessoas na mais profunda dependência, e passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Tudo isso até que Deus mandou o seu servo Ananias para mostrar o poder de Jesus para Saulo, para que escamas saíssem dos seus olhos e ele voltasse a ver, e para que fosse cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Já entendemos que a mentira entrou na nossa vida como uma estratégia para fugirmos da dor da rejeição, da crítica e da humilhação. Ela adormeceu a nossa consciência sobre quem estamos sendo, tornando-nos insensíveis aos nossos erros e maus caminhos, além de nos roubar a possibilidade de arrependimento e mudança. E agora que entendeu os prejuízos e decidiu caminhar aliançado com a verdade, eu preciso dizer que assim como foi doloroso o processo de Saulo para se transformar em Paulo, o processo de resgate da sua verdadeira identidade, aquela dada por Deus para a sua vida,
e o alinhamento dos seus velhos comportamentos aos novos hábitos de quem decide manifestar a glória de Deus na terra, onde quer que você esteja, em muitos momentos eles vão doer. Vão doer porque vai se deparar com uma nova versão sua que sempre fez questão de esconder. Vão doer porque talvez descubra que você não é uma super-heroína, você não é tão bela, tão forte e cheia apenas de virtudes em seu caráter. Vai doer porque talvez tenha vivido uma personagem até aqui e há tanto tempo não se conectava com a sua essência que até já esqueceu quem de fato você é. Vão doer porque dói reconhecer os seus maus comportamentos. Olhar para quem de fato vinha sendo para que possa se arrepender de verdade. Olhar nos olhos de quem você feriu ou machucou. Admitir com verdade os seus erros e pedir perdão. Dói. Mas essa dor liberta, essa dor cura, essa dor transforma o seu caráter. Ela quebra maldições, ela restaura as emoções. Ela faz sarar as feridas da sua alma e, principalmente, permite que se enxergue com verdade, coragem e humildade. Por fim, essa dor restitui a sua identidade verdadeira. Aqui a Camila vai falar um pouquinho do processo dela, tá? Durante o processo que vivi, por vários momentos, a dor da consciência e do processo de treinar o meu coração e a minha mente a se humilhar, a se arrepender e a pedir perdão pelos meus erros foi tão grande que vinham sempre pensamentos e diálogos internos que tentavam me parar. Pensamentos de que não tinha mais jeito, que meu esforço não valeria a pena, pois eu não conseguiria reparar os erros do passado e estaria sempre em dívida com quem eu machuquei. Mas a verdade é que esses pensamentos só queriam roubar de mim a vida que eu fui feita para viver, os planos de Deus para a minha vida. A minha mente era meu maior desafio, o maior campo de batalha nesse caminho de transformação. Hoje eu vejo tudo que o Senhor tem feito em mim e por meu intermédio, e entendo o porquê dos pensamentos e comportamentos de autossabotagem que tentaram me parar. Então não fuja da dor, não fuja do constrangimento, não fuja do desprazer. Se for preciso se humilhar, humilhe-se, deixe doer. Viva o processo de ser transformada todos os dias pela verdade que é Jesus. Deixe a palavra de Deus encher o seu coração, produzindo fé, esperança e amor. E à medida que aprender a alimentar a sua alma e a fortalecer o seu espírito no Pai, você tira da sua vida tudo que não combina com você e se torna mais parecido com aquele que o criou e nos mandou sermos imitadores. Ele nos mandou seguirmos os seus passos de humildade e de amor. Uau, é profundo, né? Nossa, pega muito, porque é isso que eu tenho vivido, sabe? Nesses quase 5 anos de processo. Todo dia é uma escolha que eu tenho que fazer que às vezes dói para minha alma, dói para tirar esse orgulho, essa soberba, né? Dói porque é uma máscara, é algo que está impregnado em mim que eu preciso desfazer e colocar a verdade. Eu preciso reconstruir aquilo que Deus já tinha colocado no meu espírito. Lembra que nós já falamos nas aulas, nos nossos encontros? Não sei por que eu tô com aula, mas nos nossos encontros, que no nosso espírito a gente já está preparada, a gente já está pronta, a gente já é perfeita, a gente já é capacitada. Mas a nossa alma está tão corrompida. Desde a infância, ela foi sendo mascarada as verdades de Deus. E a gente cresceu com a cultura do mundo, a gente cresceu vivendo. É isso mesmo, amor. Só dói se eu tô resistindo, né? Isso é uma frase que a gente ouviu, né? Numa palestra, que se tá doendo é porque eu estou resistindo. Então, quando você pega isso, se tá. Vamos dizer assim, eu vou falar algo pro meu marido que eu preciso reconhecer o meu erro, né? Vou lá, vou pedir desculpa. Mas eu tô aqui, Ai, tá machucando, tá me dando ansiedade, tá me fazendo mal, tá gerando coisa ruim. Então é porque o orgulho tá fazendo eu resistir. E o orgulho não quer que eu viva a minha real identidade. Então eu preciso estar atenta a essas atitudes, a esses comportamentos da minha alma que me distanciam da verdade de Deus, que me tiram da presença dele, né? Que nem nós falamos ontem. Quando a gente mente, a gente está dando mãos para o diabo e permitindo que ele venha interferir em alguma área da nossa vida. Porque o pai da mentira é Satanás. Não tem como a gente adorar 2 deuses, né? Há um Deus só. É um Deus só. É o Deus verdadeiro, né? Então a gente tem que estar de mãos dadas com ele. E com ele a gente só vai estar de mãos dadas se a gente estiver falando a verdade, né? Então, se tu tá vendo que a tua alma, teus sentimentos, as tuas emoções estão resistindo a você falar a verdade, então vai doer mais. Vai ser mais difícil de você enfrentar. Porque a nossa mente, ela tá, vamos dizer assim, treinada desde o tempo das cavernas para a gente fugir da dor. A gente tem que fugir. Foge da dor, foge daquilo que não traz prazer. Então a gente tem que ser de forma intencional, de forma decidida, a ir contra, a sentir esse desconforto na alma
porque isso é o que vai resgatar a nossa identidade. É isso que vai nos fazer viver a verdade de Deus, né? Se tu quer ter uma intimidade profunda com Deus, você vai ter que se humilhar, você vai ter que humilhar o teu orgulho, você vai ter que ser humilde, você vai ter que ter coragem e você vai ter que ter a verdade, né? Então, esse é o processo. Por isso que vai doer, né? Daí aqui o nosso tema de hoje é isso. Deixa viver, deixa doer e viva o processo. É isso, o processo é esse. Nós moemos o orgulho dia após dia, né? E eu quero que vocês pensem sobre isso. Quais são as partes da tua vida que você está resistindo, né? Que tu não está trazendo consciência. O que eu estou... Eu vou ler umas perguntinhas para vocês. Ó, o que eu estou evitando que pode ser a chave para a minha transformação? O que eu estou evitando fazer? O que eu estou evitando falar que pode ser a chave para a minha transformação? Quais comportamentos eu posso ter para permitir que a dor me ensine e me transforme em vez de fugir dela? Eu nem tinha lido essa pergunta, mas eu acabei falando, né, de fugir. Quais comportamentos eu posso ter para permitir que a dor me ensine? Que é o quê? A dor, ela vai te ensinar o quê? Quando a dor vai vir quando você venceu o orgulho. Então vai ser uma dor na alma. Não é uma dor física no corpo que nem você vai se cortar, né? A gente se corta, a gente sente dor, né? A pele ela se restitui. Mas agora a dor na nossa alma, nos nossos sentimentos, é ela que vai transformar a nossa alma e alinhar ela ao espírito que já está perfeito. Entende? Então, a gente é um ser espiritual, a gente tem a alma e a gente habita no corpo. No espírito eu estou perfeita. A minha alma são as minhas razões e emoções. É tudo que me faz me mover aqui na Terra. Então, se ela não está alinhada com o espírito, eu vou manifestar coisa ruim. Então, eu preciso alinhar ela com o meu espírito e manifestar com o meu corpo aqui na Terra. Entende? Então, a gente precisa deixar doer nos sentimentos, deixar doer nas emoções, para que essas emoções sejam curadas, para a gente manifestar o espírito. Essas emoções curadas, elas vão manifestar a verdade do espírito. Entende? Vamos para a nossa atividade? Trazendo consciência. Eu quero que saiba que viver um processo não é apenas ler um livro, fazer um treinamento e achar que isso de modo isolado vai mudar a sua vida. Viver um processo é se mover todos os dias de maneira intencional com um conjunto de ações que vão levar você aos seus objetivos de transformação pessoal e novos resultados em todas as áreas da sua vida, principalmente nas áreas que mais precisam de mudanças hoje. Isso é um processo. Um plano de ação. Claro que um plano de ação claro, tá? Em todos os dias você vai fazer escolhas certas para atingir um objetivo, a sua vida plena. Entendo que existe em você, assim como ainda existe em mim, um processo de transformação pessoal a ser seguido, um caminho a ser trilhado que vai aproximar você de quem Deus o fez para ser e de tudo o que Deus vai realizar por meio da sua nova identidade. Então peço que relacione abaixo 5 decisões. Vocês vão decidir, tá? 5 decisões que você toma hoje, que vão mudar grandes e pequenas coisas na tua vida. Escolha novos comportamentos diários, que vão mudar todas as áreas, mas principalmente aquela que hoje causa mais preocupação e sofrimento para você. Para ajudá-lo na compreensão do que é viver um processo e como montar um plano de ação para que ele seja colocado hoje em prática, gostaria que você assistisse com atenção a um trecho do treinamento do meu livro Viva Sua Real Identidade, em que eu explico direitinho o caminho para iniciar um processo de transformação. Assista esse trecho entrando no QR Code, tal. Eu vou acessar o vídeo para vocês pelo QR Code e eu vou mandar ali no grupo, tá? Para vocês entenderem. Porque ela dá ali um plano de ação, como que ela montou o plano de ação dela para ela mudar a vida dela. Eu vou falar do meu plano de ação, né? Quando eu ouvi isso. Eu vi as áreas que eu mais queria mudar, que principalmente eram... Oi, bom dia, já estão acordados, gente? Ai, que legal. O meu plano de ação, eu olhei as áreas que eu queria mudar. Era a saúde, era o meu emocional e o meu espiritual. Por muito tempo foram esses 3 que eu mais vi que eu precisava, né? Hoje eu já mudei um pouco os 3, né? Tem financeiro, tem o conjugal, tem todas as áreas, mas os de 3 maior foco que eu foquei para buscar conhecimento foram esses 3, né? O espiritual, porque é ele que vai me sustentar em toda a jornada. Se teu espiritual não estiver fortalecido, se você não estiver em comunhão com Deus, você vai fraquejar, você vai desistir, você não vai viver o processo, você não vai ter força para enfrentar o teu orgulho, a tua soberba todos os dias. Então, eu busquei conhecimento no espiritual, busquei ouvir adorações, busquei pelo menos o dia inteiro, assim, ter algum louvor, busquei pregações. Esse é o meu processo, tá? Você vai pegar como base para montar o seu. A tua jornada diária.
Porque todos os dias a gente faz coisas de formas intencionais, mas muitas coisas que a gente está fazendo não está levando a gente para lugar nenhum, né? A gente está só sobrevivendo. Então, esse plano de ação é para te levar ao lugar de plenitude em Deus, a você realmente ser a mulher que Deus te preparou para ser. Então, eu busquei pregações que trouxessem também a cura emocional, trouxessem entendimento e discernimento. Uh, na área da saúde, desculpa, meninas. Na área da saúde, eu busquei saber quais são os alimentos que inflamam o meu corpo, que causam doenças. Eu comecei a podar, não tirei ainda totalmente da minha vida, que é o doce, né? Mas é uma coisa que eu tenho como objetivo e a cada dia eu vou indo contra, cada mês eu vou vencendo mais. Então, o que prejudicava muito a minha saúde, que pode gerar as doenças, né? E quais são os exercícios que o meu corpo necessita para ter força e vigor, né? Eu tenho 2 pequenos, os 2 são totalmente dependentes de mim. A casa, as coisas da casa também dependem totalmente ali de mim. Então, o meu corpo precisa ter força. A minha alimentação precisa ser algo que traga força e vigor para o meu corpo. Energia, disposição, né? Então, para minha saúde, eu busquei conhecimento, e o meu emocional, né? O que eu vou fazer com o meu emocional? Se horas eu tô feliz, do nada eu tô triste, aí de repente eu tô esperançosa, de repente eu tô desanimada, não vejo esperança para mais nada. Os picos de emoção são os nossos sentimentos, é a identidade distorcida que a gente vive hoje. Então eu fui buscar conhecimento na área emocional também. E daí foi onde eu achei a Camila e o Paulo Vieira, que eles são os maiores treinadores, né, emocionais aqui do país. Eu não sei como explicar eles assim, né, o trabalho total deles. Eles são coach, eles têm a empresa de coach também, eles são palestrantes, mas tanto que o devocional que a gente está fazendo esse aqui é dela, né, da Camila Vieira. Então, eu busquei conhecimento com quem tinha propriedade para falar sobre o emocional, né, como sarar o emocional. E ela tem me ajudado muito nesse meu processo de cura emocional. Então, quais são as áreas que você está precisando buscar? Vá na internet, pesquise. Primeira coisa, quais são os maiores as maiores nomes de pessoas que podem falar sobre o assunto financeiro, por exemplo. Quais são as maiores pessoas? Busque ver quem são, busque saber quais são os princípios que eles, né, carregam na vida deles, porque não adianta você ouvir uma pessoa do mundo, né? Você sendo cristão, você ouvir uma pessoa do mundo e adquirir aquele conhecimento, daqui a pouco você está falando e vivendo normalmente como eles vivem, né? Pode até ser uma pessoa de sucesso financeiramente, né? Ser rica, ser bem-sucedido, por viver princípios bíblicos, mas não é um cristão. Mas você pode pegar os princípios que ele está usando de Deus, né? Então, você vai buscar o conhecimento, mas você vai colocar Deus na frente de tudo. Pai, me guia, me mostra com quem que eu preciso aprender, quem que eu preciso ouvir, para mim extrair aquilo que o Senhor quer para minha vida. E Deus vai te mostrar. Deus mostra, Deus, ele traz, ele conduz. Tanto que nessa área emocional, tem muitos que a gente conheceu. Por exemplo, né, tem o Wendel Carvalho, que a gente conheceu, tem o Pablo Marçal, tem o Paulo Vieira, tem a Camila Vieira. E só que os que eu senti paz, assim, eu falando de mim, tá? Vocês vão buscar em Deus a paz de vocês e o entendimento de vocês. Mas o que eu senti paz foi nos princípios que a Camila fala, os princípios que ela traz. Porque ela só se move através de palavras de Deus. Ela só vai, ela só faz se Deus manda ela fazer. Senão ela não faz. Então isso é o que eu quero viver. É isso que eu quero chegar. É onde eu quero chegar nesse mesmo nível que ela. Eu admiro a intimidade que ela tem com Deus. Os princípios que ela vive, que ela aplica na vida dela. Então, é isso que eu busquei para mim. Eu vou trazer para minha vida aquilo que vai me aproximar de Deus e não o que vai me afastar. Então, para o processo de vocês vão tirar o dia de vocês hoje para pensar nisso. O que eu quero mudar na minha vida? O que eu preciso de uma transformação assim, ó, repentina? Por quê? Você vai ter que buscar conhecimento nisso. Deus vai mostrar, vai dirigir, e todos os dias você vai precisar acordar de forma intencional. Eu tenho o meu cronograma do dia, né? Que eu tenho ali bem certinho. Hoje eu vou ouvir aula sobre tal área. Que nem eu tenho um dia da semana para ouvir uma área da minha vida. A segunda, eu ouço só pregações, só louvor, só adoração, para alimentar o meu espiritual, porque minha semana está começando, eu preciso fortalecer. Só que todos os dias eu ouço uma pregação e eu ouço louvor. Só que a segunda eu tiro o dia para ouvir só isso. Na terça, eu ouço a pregação, eu ouço o louvor, eu faço minha adoração, eu faço meu devocional, eu preciso fazer o meu exercício, mas eu vou ouvir um conhecimento sobre o quê? Sobre finanças, ou sobre o conjugal, sobre os filhos, eu vou buscar um conhecimento de algo que eu goste, entende? Então, esse vai ser o processo que você vai montar para você, uma rotina que vai te levar ao sucesso.
e não fazer você só viver por viver, entende? Viver o processo, você vai buscar esse conhecimento e esse conhecimento vai te ajudar a moldar o teu caráter, a tirar as mentiras e você vai ter que desfazer todo aquele conhecimento ruim e jogar fora e deixar o novo. E Deus vai estar à frente disso, Ele vai estar te conduzindo. Tá bom, meninas? Espero que tenha ficado claro. Eu vou mandar ali no grupo para nós, né, como vocês vão montar essa rotina de vocês para o dia a dia, de forma intencional. Então, o processo, ele é fazer todos os dias as coisas que vão te levar para o plano original de Deus. Todos os dias. São escolhas. Você tem muitas oportunidades. O meu marido falava isso e eu não entendia. Ele dizia assim para mim, amor, é oportunidade, amor. Aproveita. Mas isso é ruim, eu falava para ele. Isso é ruim. Eu não tenho paciência. Como é que eu vou fazer? Amor, é uma oportunidade para você ser paciente. Aí você vai fazer o quê? Respira, não. Eu sou paciente, eu sou longânime. Gálatas 5, 22, 24 ali. Eu sou longânime, eu sou amorosa, eu sou carinhosa. Esses são os frutos do Espírito que eu preciso manifestar. Se vocês querem para meditar de dia, Gálatas 5, 24. Medita nisso. Em cada situação do teu dia, você vai ter a oportunidade para manifestar um fruto do Espírito. Então, aproveitem as oportunidades. Deus está dando oportunidades. Ele crê, Ele acredita em vocês. Nós temos mudança, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu passo o meu processo diariamente. Eu passo as minhas transformações. Então, eu só estou aqui compartilhando aquilo que eu estou vivendo e eu quero que vocês passem, vivam para chegarmos juntas naquilo que Deus tem de melhor para nós. Amém, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer uma oração? Não? Então, eu vou orar por nós. Vamos fechar os olhinhos? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por mais esta manhã a gente poder estar aqui na Tua presença, Senhor. Aprendendo, entendendo, conhecendo, Senhor, aquilo que nós não conhecíamos ainda. Obrigada, Pai, porque o Senhor vai nos levar adiante. Eu creio, eu vejo, Senhor, que nós estamos indo rumo à nossa terra prometida, Pai. É uma viagem apenas de 40 dias, Pai. E eu peço que hoje, com mais força, Senhor, com mais vigor, o Senhor venha fortalecer o espírito de cada uma. Fortalece, Senhor, o meu espírito e o espírito delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dá discernimento, clareza e revelação da Tua vontade, Pai. Nos abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja as oportunidades que nós vamos ter no dia de hoje. Pai, nos faz sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus, nos guia, Senhor, na Tua verdade. Que tudo aquilo que eu falei aqui hoje, Senhor, toda semente, Pai, venha frutificar na terra fértil dos seus corações, das suas almas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alinha nossa alma ao Espírito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, continua com a gente, nos dá discernimento, Pai. Hoje, Pai, nós precisamos de um espírito mais sensível, Pai. Para tudo que vai acontecer, a gente consiga ver e entender que é o Senhor nos mostrando aquilo que precisa ser moldado dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, desperta elas para que elas estejam sensíveis e atentas, Pai, em nome de Jesus. Anjos, guardem os nossos familiares, guardem cada uma que está aqui presente, me ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, anjos protejam, livrem do perigo, livrem elas do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas? Um dia abençoado para vocês, em nome de Jesus, que os anjos guardem vocês. Até amanhã, dia 4. E ó, não esqueçam da água, não esqueçam do café, não esqueçam do doce. Vamos lá, só mais um dia. Hoje e amanhã, só mais amanhã. Beijo, lindos, até mais.